Que a paz de Deus esteja com você. Seja bem-vindo ao canal do Guiados para mais um vídeo. Eu quero finalizar o livro de Jonas com 2 vídeos. Esse é o primeiro e vai ter mais uma segunda parte sobre algumas palavras-chave que nós podemos observar meditando no livro todo. Não só no livro, mas também na Bíblia inteira você vai encontrar algumas palavras relacionadas a elas. Já está aparecendo aí para você na tela. Eu não vou seguir a ordem do círculo, mas eu vou falando aqui aos poucos. Algo que hoje, trazendo para o contexto de hoje, Deus nos convida a viver uma vida de obediência. Uma vida que entende que o sacrifício de Jesus na cruz foi por mim e por você. E esse sacrifício não foi em vão. É para que eu e você tenhamos vida e vida com Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós temos que entender que Deus nos convida para viver uma vida de obediência a Ele, uma vida que realmente entrega totalmente a Ele, não algumas áreas da sua vida, mas toda a sua vida de forma completa. Não há como obedecer a Deus de forma parcial, mas somente de forma completa, 100%. Outro ponto que está aí para você temer a Deus. Nós queremos distanciar de Deus ou nós tememos a Deus somente quando estamos com medo, não sabemos o que vai acontecer, então há aquele certo temor que gera medo. Esse não é o temer a Deus. Temer a Deus é você honrar a Deus, você entregar a sua vida a Ele, você viver de acordo com a palavra dEle, sem medo algum. Mas um relacionamento que é verdadeiro, um relacionamento que é sincero, que é puro e honesto. Então, Deus nos convida para viver de forma obediente, mas também de forma a temê-lo, a temer a sua palavra, não para gerar medo em nós, mas para que haja liberdade no nosso coração. A palavra do Senhor, Jonas, foi preciso Deus falar com Jonas 2 vezes para que realmente ele compreendesse a palavra de Deus. Hoje eu e você temos muitas coisas que faz com que eu e você possamos ouvir a palavra do Senhor. Nós temos acesso à Bíblia, nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos Jesus, nós temos a Deus e tem também vídeos no YouTube, a igreja local, não importa onde você vai, seus amigos, tem diversas maneiras com que Deus pode falar com você, inclusive animais, insetos, coisas, utensílios, são tudo maneira de Deus falar comigo e com você. Então entenda isso, a palavra do Senhor veio a Jonas 2 vezes, Deus falou com Jonas 2 vezes para liberar uma promessa, para liberar um comando para ele, e Jonas simplesmente demorou 2 vezes, ele só obedeceu na segunda vez, Então hoje nós temos acesso a tantas coisas, mas são tantas coisas que nós deixamos de ouvir o Senhor, nós deixamos o Senhor de lado, nós preferimos estar no mundo do que viver com Jesus, do que ouvir a sua palavra. Não significa que não significa que ele está longe de nós, eu já falei isso em outro vídeo, mas significa que nós estamos dando ouvidos aos ruídos externos e deixando de lado aquilo que importa, que é a palavra de Deus. Outro ponto que nós falamos isso, e toda a Bíblia vai falar também, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, Ele está em todo lugar e Ele vê tudo, Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Então, não só em relação a Jonas, ao que ele passou, ao que ele viveu, mas em relação a mim e a você. Nós temos que fazer tudo com amor, tudo com paixão, tudo com compaixão. Realmente entender que a bondade de Deus está sobre mim, mas também sobre o outro. Que o amor de Deus se derrama em mim, mas também sobre o outro. Deus não faz a acepção de pessoas. Logo mais nós vamos meditar no livro de Tiago, assim como já foi feito, e a gente vai fazer de novo. E você vai perceber que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele deseja que todos sejam atraídos para a sua presença. Ele deseja que todos o busquem, e que desejem que realmente Ele seja o Senhor e o pastor da sua vida. Então entenda, tudo que fazemos está diante do Senhor, nada fica oculto. Então tudo que nós façamos, os gestos, as ações, o que está até no nosso coração, na nossa mente, tem que estar voltado para Deus. Isso é muito importante. A salvação
Eu e você, hoje, somos salvos por meio de Jesus. Ali no contexto de Jonas, foi necessário um profeta se levantar para ir à cidade para trazer a salvação sobre o povo, porque Deus ia dar a salvação. Mas hoje, nós, eu e você, temos alguém que nos redime. Esse alguém é Jesus. Jesus morreu por mim e por você, para que eu e você tenhamos acesso à salvação. Nós podemos ter acesso à salvação, mas não podemos viver de forma que estamos sendo salvos, né? Eu e você somos salvos, porém a nossa conduta, como vivemos, isso não revela que somos salvos, né? Dificilmente está revelando. Hoje nós vivemos num contexto em que aquilo que estamos fazendo, que está no nosso exterior, até no nosso interior, nada tem a ver com Jesus. Então ele nos convida para viver a salvação, para ter a salvação, não apenas isso, mas para viver de forma que você seja salvo e você é salvo, e viver dessa forma como salvo no Senhor. E nós sabemos que aquele que é salvo pelo Senhor, a sua maneira de viver, os seus gestos, as suas ações, o que está no seu coração, tudo é para Deus, tudo volta para Deus. É uma vida que honra a Deus, entende a sua graça, o seu favor merecido sobre você e sobre mim também. A provisão. Nós percebemos que a todo tempo o Senhor estava lhe cuidando de cada detalhe, embora Jonas tenha ficado com a alma angustiada, com medo. Os marinheiros também ficaram com medo e depois temeram a Deus. Acontece várias coisas, mas a Bíblia sempre deixa claro, nos mínimos detalhes, que Deus é o único que provê, é o único que está atento a cada detalhe. Nada passa despercebido do olhar do Senhor. A Bíblia diz que não há um fio só de cabelo nosso que Deus não saiba que caiu. Cada palavra da Bíblia Deus conhece, não muda nenhuma vírgula, nenhum acento, porque a palavra do Senhor ela é fiel. Então, nós temos que entender que a provisão de Deus está naquele que pode nos ver de forma onipotente, onisciente, onipresente. Somente Deus é capaz de fazer isso. Então, não busque fora o que você pode encontrar em Deus. Volte-se para Deus, volte-se para a palavra, fortaleça na palavra e creio que você receberá tudo aquilo que você necessita. A Bíblia diz, e vamos ver também em Tiago, peça, mas peça com fé, sem duvidar no coração, porque aquele que pede, esse recebe, aquele que bate, esse encontra. Então Deus é esse que quer derramar sobre você, mas é necessário pedir, sem duvidar, uma vida diante do Senhor, uma vida em total obediência a Ele. Outra palavra que nós percebemos que o caminho de Jonas foi traçado, né? E Deus queria que Jonas apenas obedecesse ali. Mas Jonas, por muitas das vezes, foi mudando o caminho, direcionando outros sentidos, outros pontos. Isso é o que nós fazemos. Quantas vezes eu e você mudamos o caminho sem a permissão de Deus? Quantas vezes eu e você tomamos decisões sem estar com base na palavra de Deus? A Bíblia é clara, existe um caminho, e este caminho é Jesus. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim e por meio, né, do Senhor Jesus. Não há como viver sem estar no caminho da salvação, não há como viver sem conhecer a Jesus. Então Jesus nos convida para estar nesse caminho, e ao estar nesse caminho, nós somos conduzidos pelo Senhor, de modo que eu e você não venhamos a mudar de direção, não venhamos a olhar para trás, nem para os lados, mas que tenhamos um foco apenas, que seja Jesus. Jesus apenas é o nosso, né, a Bíblia diz, o nosso alvo tem que ser Cristo. E Ele apenas, né? Então o nosso caminho, ele vai sendo moldado, ele vai sendo conduzido pelo Senhor. Se assim você entregou sua vida, se assim você entregou nas mãos dele e descansa, né? A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, esse é capaz de descansar e viver tudo que ele tem. Para fechar, um ponto que você vai observar, compaixão, né? Compaixão para o Novo Testamento, a gente observa muito no apóstolo João, a gente vai meditar nele também. Amor, né? Deus fala o quê? Aquilo que é derramado sobre você também é derramado sobre o próximo. Nós sabemos que o sol é para todos, a lua é para todos, Deus derrama bênçãos sobre todos, e existem bênçãos que são para os seus filhos. E aqui ele está dizendo, olha, não é porque você é meu filho que você vai desprezar quem está ao seu lado ou o seu inimigo. A Bíblia diz
que Deus, ele é um Deus de compaixão, ele é um Deus de amor, é um Deus de justiça. Assim como Deus é, nós que somos seus filhos também temos que ser. Então Deus nos chama para viver além da aparência, Deus nos chama para viver de forma profunda e honesta com ele e com as pessoas, que você possa exercer, viver de forma compassiva, não só com relação ao seu próximo, mas também com todos aqueles que Deus trazer até você. Então, foi algumas palavras-chave que você vai encontrar aí no livro de Jonas e em toda a Bíblia. Eu te convido a meditar, a buscar e entender que Deus tem mais para você, mas é preciso ir mais fundo, mergulhar mais fundo, para que você possa acessar tudo aquilo que a palavra de Deus libera. E libera paz, libera amor, libera alegria, mansidão, domínio próprio, né? E tantas outras coisas. Que Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Só assim o YouTube vai entender que o que estamos fazendo é relevante e ele vai compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Então é isso, que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.